Olá, muito boa tarde. Estamos na Semana dos Seminários que se prolonga até ao próximo domingo. É motivo para olhar a formação dos candidatos ao sacerdócio e por isso contamos hoje com a presença entre nós do Padre José Miguel, que é o reitor do Seminário dos Olivais no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. Esta é uma semana importante para aqueles que se preparam para o sacerdócio, sentem próximas as comunidades cristãs, mobilizadas também em oração, em reflexão sobre esta temática. Desta vez há um tema, como aliás em todos os anos, formar discípulos missionários. Como é que é hoje em dia, nas condicionantes deste mundo, nos seus desafios, formar discípulos para uma missão neste mundo contemporâneo? O Papa Francisco tem insistido muito que a Igreja assuma cada vez mais um estilo missionário em saída, não de ficar à espera apenas dos que a procuram ou apenas no exercício da vida interna e dos serviços internos, mas que seja capaz de sair para anunciar o Evangelho no mundo plural, onde as inquietações, as perguntas, as angústias e as aspirações são muitas, e para poder oferecer Jesus Cristo, apresentar o rosto de Jesus Cristo para quem quiser se deixar interpelar e procurar nele as respostas que tantas vezes procuram. É um bocadinho assim, criar nos futuros sacerdotes este estilo missionário. Na mensagem do Presidente da Comissão Episcopal Portuguesa, da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios em Portugal, é um bocadinho isto, criar gente enamorada por Cristo, com a capacidade de ter o cheiro a ovelha e ir para o meio do povo anunciar Jesus Cristo. E, portanto, é esse o estilo que procuramos incutir. Para uma igreja em saída, missionários para esta igreja, portanto, não podem funcionar também numa realidade fechada. Logo, o seminário tem que ser um espaço também aberto em auscultação permanente e na leitura contínua dos sinais dos tempos, não é? Daquilo que o mundo vive e respira. Sim, que é uma provocação e uma proposta já muito antiga, desde o próprio Concílio Vaticano II insistiu muito nisso e, portanto, desde os anos 70 que os seminários vão procurando, com certeza hoje com os desafios próprios deste século XXI, outras formas dessa abertura e dessa saída, mas com certeza quer a presença dos seminaristas numa universidade, com várias faculdades, quer a presença, a formação pastoral em paróquias e serviços, quer as realidades das redes digitais que entram no seminário e que nos fazem estar fora e dentro ao mesmo tempo e, portanto, tudo isso são realidades que o seminário procura atender e procura oferecer e utilizar de forma ordenada, que vá gerando harmonia interior e personalidade e também do sentido do ministério, do serviço e da entrega ao povo de Deus. Neste momento, e concretamente o Seminário dos Olivais, está diferente, está mais numeroso, mais populoso, há uma experiência também em funcionamento de acolhimento de seminaristas de outras dioceses. O que é que está ali a acontecer também neste acolhimento mais amplo, não é, daqueles que se preparam para o sacerdócio? Sim. Em relação às dioceses, o Seminário dos Olivais sempre, desde muito cedo, teve presença de várias dioceses. Nos anos antigos, nos anos 50, 60, já havia dioceses de Beja, do Algarve, de Bragança, de Porto Alegre, de Aveiro. Não quero faltar nenhuma, mas sempre foi uma experiência que o Seminário dos Olivais teve. Mais recentemente, nos anos 80, 90, iniciou com o acolhimento de alguns seminaristas dos países africanos de expressão portuguesa, portanto, nomeadamente Cabo Verde. Na altura era só uma diocese, a diocese de Cabo Verde, agora são duas, a diocese de Santiago e Mindelo. Recentemente, voltámos a acolher algumas dioceses. Quando se criou a diocese de Santarém, também ficou. Na altura, Setúbal também, quando foi criada, também estava no Seminário dos Olivais, agora não. Entretanto, a partir de 2010, voltámos a receber Aveiro, Porto Alegre, Leiria, Fátima e mantivemos o Funchal e Santarém. E mais recentemente, alguns seminaristas de dioceses indianas, de Coxim e Trivandrum. Coxim, a propósito dos 500 anos do padroado português, e depois Trivandrum, porque é vizinha e soube e também pediu. Isto não gera grande dispersão, A diversidade é uma riqueza também, não é? Claro. É uma experiência de igreja. Sim. Ajuda também à consciência de uma igreja que não está apenas agarrada àquele território, mas que se faz vida num território, mas que é uma igreja universal. E por isso, quer para os seminaristas de Lisboa, quer para cada um, os que chegam, os que estão, este contacto multicultural e até diferentes expressões da mesma igreja e da mesma fé irem acontecendo em várias latitudes, tudo isso é um enriquecimento e ajuda também a uma visão mais completa
daquilo que é entregar-se a Jesus Cristo para o serviço do Reino de Deus e do ministério ao povo de Deus nas suas situações concretas. Pode ajudar o confronto a superar alguns monolitismos ou algumas visões muito absolutas, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e permitir que este encontro vá alargando também. Claro que é um desafio para nós, formadores também, tentar perceber, às vezes, expressões ou formas de pensamento ou de sentir que são diferenciadas e oferecer respostas adequadas dentro daquilo que é a proposta da Igreja e o horizonte da fé, depois a atenção personalizada a cada um e à sua igreja, à sua diocese. Pois não há esse risco, depois, ao regressarem para as dioceses, irem excessivamente formatados no modelo de Igreja de Lisboa? Sim. Nós procuramos, alguns deles, quando é possível, fazem a formação pastoral na sua própria diocese. Por exemplo, Santarém e Leiria Fátima fazem a formação pastoral na sua diocese. Porto Alegre, Castelo Branco e Aveiro, no final, no último ano, também já vão fazer uma iniciação pastoral na sua diocese, portanto, exatamente para que não se perca. Depois, as outras, que são mais distantes, porque são insulares, ou Funchal, ou que são estrangeiro, normalmente as dioceses, no final do 6º ano, acabam por acolhê-los numa etapa seguinte, que a própria Ratio agora prevê claramente estruturada como uma etapa pastoral, de síntese vocacional, mas que seja, de facto, esta reintegração na diocese de forma mais viva, no início, uma transição para o ritmo pastoral. E as dioceses fazem isso e, portanto, há esse cuidado. E quem é que está a chegar aos seminários? Já não se entra tão cedo como há umas décadas atrás? Há gente mais adulta, com experiência universitária? Este grupo que se prepara para o sacerdócio também está um pouco diferente daquilo que era há 20, 30 anos atrás. Sim, mas ainda temos gente que vem do secundário, até alguns que vêm dos seminários menores, que hoje são só correspondentes a partir dos 15 anos. Regra geral, não sei precisar se ainda há alguma diocese portuguesa que tenha seminário menor antes do 10º ano, portanto dos 15 anos, mas creio que não. Mas também temos, por exemplo, este ano o ano propedêutico, no Seminário de Caparite, que é então essa comunidade propedêutica em ordem ao Seminário Maior, está um grupinho de seis jovens que vieram do Seminário Menor de Pena Firme e, portanto, que completaram o 12º e entraram no seminário. E há mais outros que vieram das suas casas, do acompanhamento em pré-seminário e que entraram. E depois temos, de facto, um outro grupo de gente que, ou no meio universitário ou já profissionalizada, acaba por aceitar, voltar a pôr algumas questões ou que durante algum tempo iam ficando adormecidas por causa do desejo de seguir um curso ou entrar na universidade, só mais tarde é que se voltaram a pôr. Ou então mesmo vicissitudes da vida que fizeram surgir essa questão mais tarde. E, de facto, também nós temos no seminário, neste momento, seminaristas com 45, 41, 40 anos. Portanto, também há gente que vem já nessa fase. E falava há pouco, citava o documento da Congregação do Clero, a Ratio Fundamentalis. De que forma está o seminário, e uma vez que é reitor de um seminário, de uma equipa formadora, a trabalhar também para atender à formação equilibrada daqueles que se preparam para o sacerdócio, tendo em vista evitar todas as situações mais negativas que fomos confrontados ultimamente pelas notícias e que o Papa coloca grande empenho também e grandes recomendações para as equipas formadoras dos seminários. O que é que vai sendo trabalhado também na realidade de seminário para evitar tudo isso? Uma das coisas bonitas deste documento, que nos confirma muito, é que, de facto, ele é uma auscultação. Ele surge, não surge de Roma como uma imposição para as dioceses. Ele surge primeiro como uma auscultação às dioceses dos desafios, das questões e das práticas que já se iam iniciando. E depois aparecem aqui sistematizadas e confirmadas. E o que é bonito é perceber que muito do que é dito aqui nessa matéria já vai sendo prática, quer no seminário em Lisboa, nos Seminários Olivais, quer noutros seminários em Portugal. Nomeadamente o contributo e a presença a vários níveis de especialistas na área da psicologia ou da pedagogia, ou de outros membros leigos nas suas situações concretas, depois há várias modalidades. Em algumas situações pertencem mesmo às equipas formadoras, noutras situações não pertencem às equipas formadoras, mas têm alguma presença nos momentos significativos da vida cotidiana. Questão de maturidade afetiva dos candidatos. Sim, às vezes mesmo a presença do feminino, quer dizer, e a ajuda a esta capacidade de relação equilibrada. Depois, a própria iniciação pastoral dos seminaristas
nas comunidades cristãs, onde não é só o prior que acompanha, é também os cristãos mais comprometidos e empenhados que fazem chegar ao seminário algum feedback e têm alguma intervenção no acompanhamento. Tudo isso há uma procura de oferecer espaços de maturação e de acompanhamento. Quando todos eles à entrada, portanto, ao entrar no tempo propedêutico, têm um acompanhamento psicológico no sentido de uma descoberta, uma compreensão melhor da sua personalidade. No fim disso, a psicóloga dá-lhes, conversa com eles, dá-lhes um relatório sintético que lhes é apresentado e que eles trazem ao seminário. Portanto, há uma autorização explícita deles, mas é através deles, portanto, e depois há uma conversa, e portanto, tudo aquilo que nós temos acesso através desse acompanhamento é com plena consciência dos rapazes que permite uma conversa. Quando isso justifica por razões várias de maturação da personalidade, de aspectos de aceitação da sua história, de alargamento das suas relações, de autocompreensão de si, pode haver até a proposta de algum acompanhamento psicopedagógico, desde que o próprio aceite e queira. Como diz a psicóloga, este acompanhamento não é para quem precisa, é para quem quer. Ou seja, é preciso haver uma adesão e um desejo. Mas quando isso se justifica, também isso acontece. E depois há todo o acompanhamento, seja ao nível da direção espiritual, seja da vida comunitária, é muito importante. A dimensão da vida comunitária é um lugar especial, importante, para que estas coisas transpareçam. A capacidade de maturidade relacional, de autoritarismo, de colaboração, de potenciar carismas, de gerar comunhão, de se fechar, de dinamismos compensatórios. Tudo isso aparece na vida comunitária. A equipa formadora também tem mais trabalho, está mais atenta hoje em dia. Sim, quer dizer, eu não quero fazer juízo sobre os meus antecessores, acredito que eles também estivessem atentos. Claro que os tempos mudaram e hoje há outras sensibilidades e outras atenções, mas sim, procuramos dar essa atenção. Estamos na Semana dos Seminários. Como é que a Semana dos Seminários é vivida dentro do seminário? Sim, bem, em primeiro lugar, procurando continuar a fidelidade das coisas diárias e das pequenas coisas. O Papa Francisco, na última carta que escreveu sobre a santidade, a vocação, o chamamento à santidade, fala muito da santidade dos pequenos detalhes e a santidade ao pé da porta, a santidade das pequeninas coisas. Primeiro que seja isso, a consciência de que muita gente nesse dia, nesta semana tem uma atenção mais cuidada connosco, que nos leva a viver com outra exigência e com outra fidelidade ainda mais trabalhada, mais cuidada esta semana. Mas depois, com certeza, rezarmos uns pelos outros, rezarmos pelos que rezam por nós, rezarmos pelo povo de Deus onde seremos enviados. Nesta quarta-feira, portanto, depois da manhã, haverá uma vigília de oração pelos seminários aberta ao povo de Deus, quem quiser, será às 21h30, no Seminário dos Olivais, portanto, quem quiser pode participar. Procurar oferecer assim espaços de abertura também para que as comunidades possam vir, conhecer, sentir o seminário como seu. Inclusive, não faremos agora na Semana dos Seminários, faremos mais tarde, na Semana das Vocações, um seminário aberto e, portanto, um próprio dia onde as pessoas possam visitar o seminário ou atividades próprias para conhecer o seminário. Desde logo, esta é uma semana até particularmente pensada para as comunidades cristãs, não é? Para se criar espaço de abordar a realidade e de oração. É determinante, sentem isso no seminário, é determinante quando há sensibilidade por parte das comunidades cristãs e empenho e o querer no sentido de desafiar os jovens dessas comunidades, propor-lhes a possibilidade de uma vocação consagrada. Percebem isso e que depois gera frutos também esse trabalho? Sim, não creio que seja exclusivo destas semanas. Estas semanas podem acordar ou renovar o entusiasmo, mas de facto, quando há uma comunidade atenta e quando há uma comunidade onde há um ambiente de escuta do Senhor e, portanto, de uma vida projetada a partir de Deus e não a partir apenas de um desejo de realização pessoal, mais ou menos a partir de cada um, nós percebemos que isso depois marca na hora de um rapaz bater à porta do seminário e contar a sua história. Portanto, foi aí que muitas das coisas se foram apercebendo e tomando consciência. Inclusive, agora, neste recente sino dos bispos, acerca da fé, dos jovens e do discernimento vocacional, é muito acentuada a dimensão comunitária. A dimensão comunitária desde base e depois a dimensão comunitária nas casas de formação e nos seminários, para que esta inquietação vocacional e este discernimento vocacional possa construir-se como uma realidade de Deus, a partir de Deus, e não apenas um sentimento subjetivo ou um desejo qualquer mais ou menos de realização. E, portanto, a dimensão comunitária tem, de facto, uma marca importante. E onde ela se manifesta
as vocações, a interrogação e a inquietação surge. Onde ela não se manifesta tanto é mais difícil. As famílias também são importantes. Claro, com certeza, são o primeiro seminário, como diz os documentos da Igreja, são o primeiro seminário e, de facto, também onde na família se respira um sentido sobrenatural, uma procura da vida a partir do que é que Deus deseja, o que é que Deus abre para mim, o que é que Deus realiza comigo, é mais fácil essa questão aparecer. Não é verdade que hoje em dia os lugares onde as crianças, os adolescentes e os jovens vivem são tantos que muitas vezes também acontece Deus chamar em famílias que não têm uma vivência da fé muito experienciada, mas onde ela existe é mais fácil. Vão percebendo, por aqueles que chegam, e particularmente aqueles que chegam já após um percurso também de maturação da vida, de estudo até de outras realidades académicas, esta sociedade contemporânea, à partida e à primeira vista, não facilita uma opção pela vida consagrada. Há hoje muitas propostas, muitas aliciantes, mas ao mesmo tempo também há desalentos, há frustrações, há a sensação de vazios. Os que chegam, como é que fazem esta descoberta de se entregarem, de quererem uma opção diferente nas suas vidas? É importante que, de facto, uma centralidade seja a descoberta da consagração de vida como um pleno de vida e não uma vida cortada ou diminuída. Portanto, quando Deus chama alguém para consagrar e para consagrar-se radicalmente, não é para a impedir disto ou daquilo. E, portanto, é preciso oferecer essa experiência feliz. De facto, pôr a questão da consagração para superar frustrações é mau início e normalmente não produz, não leva a uma consagração de vida. Do mesmo modo também, a aceitação de uma consagração porque é uma regra disciplinar ou porque tem que ser, também raramente conduz a uma consagração de vida. Até porque mesmo quando há boa intenção, um desejo de saber se Deus quer, se isso a dada altura não se entranha como uma experiência de um carisma e de uma forma de amar, de se entregar e de ser esposo e pai na consagração a Cristo, se isso não se entranha, quando chega a hora de tomar a decisão, se está em verdade, se não está à procura de outros objetivos, assume que não é por ali, quer dizer, não dá esse passo. E, portanto, é preciso que a consagração seja, de facto, percebida como um carisma, um dom de Deus e uma experiência feliz e realizante da minha forma de entrega, de amar, de ser amado, de gerar vida, de dar vida, de comunicar vida e de exercer paternidade. Eu tenho insistido muito com eles recentemente, até por causa também destas questões, o celibato sacerdotal tem de ser uma experiência de responsabilidade. Não pode ser uma experiência apenas de serviço. Com certeza, a responsabilidade também é um serviço, mas tem que ser a experiência de se sentir esposo. À imagem de Jesus Cristo, realmente entregue pelas pessoas. E não é uma responsabilidade abstrata. É as pessoas concretas, os rostos concretos. Perceber que a vida passa por nós e gera vida nas pessoas com quem nós vivemos. Essa dimensão de responsabilidade. E depois de paternidade espiritual, de paternidade no sentido de projetar a vida para a eternidade e não apenas a paternidade mais imediata, biológica, digamos assim, mas quando eu digo não imediata, não estou a dizer abstrata, volto a dizer muito concreta, na forma como acolhemos, na forma como acompanhamos, na forma como semeamos vida. A consagração tem que ser isso. E quando isso começa a ser apreendido, de facto gera respostas felizes. Se não, é melhor procurar outros caminhos. A formação dos candidatos ao sacerdócio é para o sacerdócio, que normalmente, logicamente, é exercido já fora do seminário, depois já não precisam do seminário. Aí como é que se trabalha essa realidade que aí vem? É que, por vezes, parece acontecer também dentro da igreja, na realidade de seminário, a realidade de paróquias, um bocadinho aquilo que às vezes acontece, escuto eu, às vezes, entre o meio académico, universitário e o mundo empresarial. Às vezes vai-se aprender novamente a partir do zero quando se chega a essa nova realidade. As pessoas querem padres com vagar, padres disponíveis, com capacidade de diálogo, de escuta. E muitas vezes eles chegam à realidade paroquial, têm que ser empresários, têm que liderar grandes campanhas de angariações de fundos, serem gestores de centros paroquiais. Como é que se trabalha estes desafios na realidade de seminário? Não tenho receita, mas algumas provocações. Primeiro, que esta transição entre a formação inicial e a formação permanente, que é uma coisa que o documento também da formação sacerdotal insiste muito, a formação não termina no fim do seminário, há uma formação permanente que acontece na vida presbiteral e que tem que ser o presbitério, o conjunto dos sacerdotes à volta do seu bispo e com o povo de Deus a garantir e a acompanhar. Portanto, mas que esta transição seja uma transição
gradual, ou seja, que os primeiros anos do Ministério e os últimos anos de seminário, por isso a Ratio propõe, onde seja possível, que se crie uma etapa de transição, onde eles ainda não são ordenados, já estão numa paróquia e vão, portanto, entrando progressivamente no ritmo pastoral. E depois os primeiros anos do Ministério, que os padres novos não sejam deixados sozinhos, que possam estar em equipas sacerdotais e equipas pastorais, com vários carismas e várias vocações, onde o padre não tem que ser o faz-tudo, tem que aprender com o irmão mais velho, aprender com outros irmãos mais velhos que não são padres. Precisa saber partilhar trabalho, não é? Exatamente. E tem que saber potenciar, porque faz parte do Ministério Sacerdotal potenciar os carismas. Ele é colaborador do bispo, né, que é aquele que dinamiza e conduz o povo de Deus nos seus diferentes carismas. E, portanto, potenciar os carismas, reconhecer onde é que as pessoas têm capacidades e promover, porque faz parte do seu batismo e da sua condição missionária, a tal igreja missionária, que os batizados participem na construção da igreja à dintra e à dextra. E, portanto, o padre, nós procuramos que eles vão assumindo isto. No próprio último ano, no seminário, no ano pastoral, que a gente chama assim, teologia, pós-graduação em teologia pastoral, procuramos que eles tenham algumas cadeiras de teologia pastoral nas várias áreas. Portanto, sei lá, gestão, liderança e gestão de pessoas, liderança e gestão económica, com a colaboração de alguns professores da Católica que vão lá ao seminário, psicologia pastoral, igreja e comunicação social. Não para o padre depois ter que fazer isso tudo, mas para o padre estar dentro de alguns dinamismos e depois poder rodear-se das pessoas que são especialistas nessa área e que participam da construção da vida comunitária. Muito bem, Padre José Miguel, muito obrigado por este contributo e tenho esperança que esta conversa tenha também contribuído para o despertar vocacional, quem sabe, ou pelo menos para um conhecimento mais profundo da realidade do seminário. Eu já tenho experiência de, às vezes, numa ou outra entrevista na televisão, depois a seguir alguém me telefonar com alguma inquietação vocacional, pode ser que sim. Oxalá assim aconteça. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Obrigado pela sua companhia. O programa Eclésia está de volta amanhã, a esta mesma hora. Até lá, tenha uma muito boa tarde.